Olá, meu nome é Ângela Lianati, você está no meu canal Sobreviver, seja muito bem-vindo. E hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre como a gente pode reconhecer as crianças com sintomas de TDAH ou transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então, gente, algumas crianças, elas são mais ativas do que outras. E todas essas crianças, elas ficam de vez em quando agitadas, ou elas não conseguem se concentrar e se distraem com facilidade. Então a gente sabe que é mais difícil para aquelas crianças menores do que para as crianças maiores ficarem quietas ou ficar ali se demorando em alguma atividade. Então a capacidade de concentração e a resistência, ela tende a melhorar com a idade. Bom, as crianças e os adolescentes com os sintomas do transtorno do déficit de atenção e a hiperatividade vão se distinguir daqueles com os sinais de desenvolvimento absolutamente normais pela extensão e pela intensidade dos problemas. E é óbvio que, em comparação a outras crianças da mesma idade, elas apresentam um comportamento acentuado em três esferas principalmente. E elas vão se destacar pela dificuldade de concentração e de atenção, pelo comportamento impulsivo e por uma agitação marcante, que obviamente leva a uma dificuldade de atenção e de concentração. Bom, então é muito difícil para as crianças e para os adolescentes concluir uma atividade por ele iniciada. Então eles só conseguem se concentrar em alguma coisa por um breve tempo. E aí eles vão se deixar distrair com muita facilidade. Por isso que frequentemente eles vão cometer erros por desatenção. Na maioria das vezes, nós vamos perceber isso nas atividades determinadas por outras pessoas, como por exemplo, aquelas tarefas de casa, né, os afazeres domésticos e as tarefas na escola. Mas esse problema ele é detectado também em ocupações em que elas mesmas escolhem, como por exemplo um jogo que elas interrompem constantemente e que elas não conseguem concluir. Como por exemplo os jogos de computador, né, os jogos de tabuleiro, né? Então, elas também apresentam um comportamento impulsivo. Essas crianças e adolescentes, eles tendem a agir de modo repentino, sem refletir antes. Então, primeiro, eles seguem os seus impulsos e eles não pensam de modo algum em que consequências isso vai ter. Então, eles começam a fazer as tarefas escolares sem antes lerem atentamente todo o enunciado, eles vão disparar respostas antes da pergunta ter sido formulada por inteiro, eles vão interromper os outros com frequência e eles mal conseguem esperar a vez na fila, a vez de falar a sua vez. Então esses problemas, eles são claramente mais intensos do que o normal no caso das crianças e dos adolescentes na mesma idade. Se pode comparar. Então, eles também vão apresentar uma agitação corporal, especialmente na educação infantil e no ensino fundamental. As crianças vão chamar muita atenção por sua agitação, inquietação constante. Elas ficam se levantando na aula enquanto fazem seus deveres, durante as refeições, escorregam da cadeira, elas não conseguem ficar quietas, né? Elas têm um bicho no corpo inteiro, elas têm dificuldade em brincar sossegadas, elas precisam constantemente correr, subir nos móveis, subir nas coisas. Então, quando se pede que elas fiquem quietas ou sentadas, elas só conseguem fazer isso por um curto espaço de tempo. Na adolescência, essa agitação ela tende a ser menor, mas pode prevalecer ainda uma forte inquietação e tensão interior, porque o adolescente ele tenta dominar isso, ele tenta controlar, então a tensão interior ela aumenta. É importante a gente entender em que situações esses problemas vão aparecer. Bom, geralmente, esses comportamentos eles podem ser percebidos em diferentes setores da nossa vida.
Mas não só entre a família, mas também na escola e nas atividades de lazer com os amigos. É típico esses problemas, eles se mostrarem mais intensos nas situações em que espera das crianças ou do adolescente uma maior capacidade de resistência. Por exemplo, durante uma aula, quando fazem seus deveres, ou mesmo quando eles estão fazendo as suas refeições. Em compensação, tais comportamentos, eles não vêm à tona ou eles se manifestam atenuados, menores, quando eles estão em um ambiente novo, quando estão com uma só pessoa, ou quando eles se dedicam a uma atividade que é deles predileta, ainda que essa exija uma alta dose de atenção, como por exemplo, os jogos de computador. Então, quando esses comportamentos eles são diagnosticados como TDAH, são aqueles comportamentos que podem ser marcantes de várias formas em algumas crianças. Então, esses comportamentos, eles são tão fortes que eles logo chamam atenção e são difíceis de aguentar na escola e também o estresse gerado em casa pode ser extraordinariamente intenso. Porque para a maioria delas, a condição é menos evidente e não vem à tona com a mesma força em todas as situações. E às vezes essas crianças, elas conseguem se sair bem de um modo geral, inclusive por um tempo maior. Então, a transição entre o comportamento esperado e um padrão de comportamento persistente de atenção ou hiperatividade, impulsividade das crianças, ela é fluida. Então, só se consegue fazer o diagnóstico do TDAH mediante um exame muito minucioso. E na maioria das vezes, o pediatra é o primeiro profissional a ser consultado. Muitos pediatras, contudo, eles encaminham essas crianças aos especialistas, que tanto pode ser os médicos psiquiatras infanto-juvenis, às vezes eles são raros, então quem faz esse serviço é o neurologista, quanto também aos psicólogos que atuam como o psicoterapeuta infanto-juvenil. Bom, então vamos entender quais são os problemas que têm que aparecer em todas essas esferas. Bom, nos círculos especializados, né, distingue-se diferentes tipos de TDAH. O TDAH com comportamento combinado de desatenção, hiperatividade e impulsividade. O TDAH assinalado principalmente pela deficiência de atenção, contudo menos pela hiperatividade e impulsividade, é o tipo predominantemente desatento. E o TDAH, assinalado principalmente pela hiperatividade, impulsividade e menos pela deficiência de atenção, tipo com predominância hiperativa, compulsiva. Então, supõe-se que essas diferenças, elas também possam ser explicadas pelos diferentes graus, grave, moderado e leve de tais comportamentos. Bom, para as crianças com grau grave, todas essas três esferas, elas estão evidentes. Para aquelas com grau leve, as três esferas chamam atenção em medidas diferentes e os sintomas, eles não vão aparecer necessariamente com a mesma intensidade em todos os âmbitos da vida, da família, da escola e com os amigos. Então, de acordo com o aspecto preponderante do transtorno, é que a gente vai empregar ainda outros conceitos para designá-los. Os mais usados são transtorno hipercinético, transtorno de hiperatividade, distúrbio do déficit de atenção. Então, contudo, essas expressões que eu acabei de citar, elas também são empregadas como sinônimo do TDAH. Então, gente, basicamente é isso, mas não faça o diagnóstico sozinho.
leve a um profissional, tire as suas dúvidas e acolha a criança.